Mais um dia lendo a Bíblia e mais um vídeo dedicado a um capítulo do livro de Mateus. E hoje a gente vai falar do capítulo 12. Olha só como é que ele começa. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, eles viram isso e eles começaram a questionar Jesus a respeito do sábado. Para o povo judeu, essa era uma das coisas mais sagradas na lei. A lei, ela continha muitos rituais, muitos costumes, e eles guardavam o sábado de maneira muito sagrada. Como mais um desses rituais era algo inegociável, era seguido à risca por eles. E a maneira como Jesus lidava com isso fazia com que a oposição ao seu ministério aumentasse muito. No versículo 3, a gente vê Jesus apoiando essa ação dos discípulos de colher e de comer no sábado. E ele usa como argumento o exemplo de Davi, que está lá em 1 Samuel 21, quando o sacerdote ele deu a Davi e aos soldados o pão sagrado, o pão da propiciação. Esse pão só deveria ser comido pelos sacerdotes, mas a fome de Davi e dos soldados era mais importante do que o ritual. E é exatamente o que Jesus traz aqui, respondendo aqui em Mateus, que mesmo as regulamentações normais do sábado, elas poderiam ceder às necessidades humanas. Jesus segue ensinando sobre isso, No versículo 6 ele diz, pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. E no versículo 8 ele diz, pois o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mais pra frente no Novo Testamento a gente vai entender que o sábado ele era na verdade mais um dos tantos símbolos que apontavam para Jesus ao longo de toda a Bíblia, Era uma sombra de algo superior que veio a ser concretizado nos evangelhos. E com essa afirmação, Jesus ele reafirma que ele é o Filho de Deus, já que foi Deus quem deu o sábado, ele também deu o seu Filho. E a partir dele não existiria mais razão para um cristão guardar o sábado. Eu sei que esse é um assunto um pouquinho polêmico e que existem algumas divergências doutrinárias a respeito desse assunto. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre isso, da maneira como eu creio, da maneira como eu interpreto aquilo que a Bíblia diz a respeito do sábado. Aí, deixa nos comentários que eu faço. Fecha parênteses, continuando. Ainda no versículo 7 ele diz, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Jesus ele veio fazer a vontade do Pai. Ele era a expressão exata de Deus. Quando ele andou por essa terra, ele comeu com pecadores, ele curou no sábado. Ele foi contra vários dos costumes e rituais da religião, mostrando que muito mais importante do que qualquer costume religioso ou que qualquer sacrifício era demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. Deus ele está muito mais interessado no nosso relacionamento com ele do que com cerimônias, sacrifícios. Ele está interessado no nosso coração. Essas coisas são externas e não passam de performance, de aparência. Mas a intenção do nosso coração é que vai agradar ou não a Deus. No versículo 31 existe algo muito importante. Jesus ele ensina sobre um pecado imperdoável. Ele diz, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Nesse contexto, tinham trazido até Jesus um endemoniado, cego e mudo, e Jesus curou esse homem. Então os fariseus atribuíram deliberadamente ao diabo uma ação que era do Espírito Santo. Mas eles não faziam isso por ignorância ou de maneira impulsiva, era uma atitude intencional. Eles rejeitaram no coração o ministério do Espírito Santo. E com isso eles perderam o direito do agir do Espírito Santo em suas vidas e também ao perdão. E é muito importante que a gente entenda isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma brincadeira que se faz da boca para fora. Um deboche da oração em línguas, por exemplo, como eu mesma muitas vezes já vi. Jesus ele comprovou isso nos versículos seguintes. A blasfêmia não é meramente uma ação dos lábios, mas ela expressa a intenção do coração e do caráter do homem. Se em algum momento tu já te sentiu condenado, de repente por participar de uma brincadeira infeliz nesse sentido, fique em paz com isso, sabe? Se não veio do teu coração, se não foi algo consciente, intencional, não se sinta condenado por isso, se arrependa, claro, ore, mas siga em frente. Eu quero concluir com o versículo 37 que diz, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Jesus está ensinando aqui a respeito do fruto e do quanto aquilo que a gente fala reflete do que está cheio no nosso coração. E eu queria deixar aqui uma reflexão. O que tem saído da nossa boca? O que a gente tem falado diante de uma circunstância ruim? O que a gente tem dito diante de uma frustração? Temos falado fé ou incredulidade? Temos proferido palavras de vida ou de morte? O que sai da nossa boca define o que a gente tem alimentado no nosso coração. E a Bíblia diz que a gente vai dar conta de toda palavra inútil que nós dissermos. Sabe, as palavras são sementes tão poderosas que a gente lança no reino do Espírito. E não se trata de lei da atração ou de confissão positiva. Não, se trata daquilo que a palavra diz. E a palavra garante que tudo aquilo que a gente plantar, certamente colheremos.
E com as nossas palavras não vai ser diferente. Então fica essa reflexão. O que nós temos falado, o que tem saído da nossa boca. E assim nós concluímos o capítulo 12. Se existe algo mais que o Senhor ministrou ao teu coração, ou se existe alguma outra coisa que tu queira compartilhar, fique à vontade para comentar, curte esse vídeo, envia para as pessoas que tu acredita que também possam ser alcançadas pela palavra, pessoas que querem aprender mais sobre a Bíblia, ou alguém que está começando na fé e que precisa se familiarizar um pouquinho mais com as Escrituras. Espero realmente que tenha sido abençoado e inspirado por Deus com esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.